tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre gramática hoje. O vídeo de hoje é sobre orações subordinadas substantivas. Calma, não se desespere, não se apavore. É um bicho só de 4 cabeças, de 7 não, tá? Calma que a gente vai tentar, como sempre aqui no canal, trazer algumas dicas que a gente consiga entender, principalmente dentro de contexto, entender a função dessas coisas dentro da frase, ok? O nosso objetivo aqui não é trazer explicação teórica pesada, complexa, mas sim trazer situações, trazer dicas que a gente consiga entender qual que é a função disso dentro de uma frase, por que a gente precisa aprender isso e para que nós vamos usar isso, tá? Então, as orações subordinadas, substantivas, antes da gente falar o que é uma oração subordinada substantiva, a gente precisa entender o seguinte: o que é oração? A oração, que eu saiba, é um negócio que eu faço na igreja, à noite, de manhã, de tarde, não importa quando. Tá, tudo bem. Mas na nossa língua, oração são as frases que têm verbo, ok? Então, mas o que é verbo? Verbo são aquelas palavras que a gente consegue conjugar. Por exemplo, varrer. Eu varro, tu varres, ele varre, por aí vai. Né? Se eu consigo dizer, pronunciar essa palavra para essas 6 pessoas do discurso, eu, tu, eles, nós, vós, eles, a gente tem verbo ali, ok? Primeira coisa. Então, numa frase, num período, né? Frase é aquela coisa grandona que a gente escreve, que põe ponto final de interrogação, exclamação e blá, blá, blá. Se ali eu tenho, né? Toda vez que eu tiver um verbo, eu vou ter uma oração. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, eu tenho um chamado que a gente chama de período simples. Se eu tenho mais de um verbo, 2, 3, 4, 5, 20, 50, então ali eu tenho um período composto. A cada verbo, eu tenho uma oração diferente que vai compor esse período composto, tá bom? As chamadas orações subordinadas, são as orações que dentro desse período, elas têm a função ali de uma ajudar a completar o sentido da outra por conta de, no caso das substantivas, de 6 situações diferentes que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Outra coisa. Subordinada na gramática quer dizer que uma depende da outra para completar sentido, tá? Mas fora, no trabalho, não sei o que, subordinado quer dizer outra coisa. Ok, lá fora quer dizer outra coisa, mas aqui na gramática, subordinada é isso, tá? É que um vai depender do outro para completar sentido em 6 situações, em 6 circunstâncias diferentes, que é o que nós vamos entender aqui, tá? Então, o primeiro passo para a gente conseguir entender aí as orações subordinadas substantivas são aquelas que vão ter funções de substantivos, né? Para eu localizar, para eu entender a função desse substantivo, que é um trem que dá nome para as coisas, eu preciso primeiro, então bora lá nas dicas, né? Eu preciso, então, primeiro, que é a nossa primeira dica, localizar, né? Separar as orações. E como é que eu vou separar as orações? Olha aqui o nosso exemplo. Eu tenho aqui um período composto. Espero que todos estejam bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para esse daí pra gente, localizar o verbo, ok? Então, o primeiro verbo é espero. Então, todas as informações que dizem respeito ao espero, eu vou marcar de um lado. O segundo, aqui é o nosso verbo, ok? O segundo verbo é estejam. Então, tudo que for, vocês estão percebendo que tem um espaçozinho aí entre o que e o todos? Porque até o que são as informações que pertencem ao espero, e o do todos para frente as informações do estejam, ok? Então, aqui a gente tem o que para o espero, que a gente chama de oração principal, e para o verbo estejam, que a gente chama de oração subordinada, ok? Então, aqui, observem e vão prestar atenção aqui. A gente tem um período composto aqui, porque eu tenho 2 verbos, por isso ele é composto, né? Eu tenho a primeira oração, que é chamada de oração principal, que é espero que. Essa oração, ela precisa de complementos para ela fazer sentido. Ela precisa de uma oração subordinada, né? Se a gente deixar essas 2 orações separadas ali, essas 2 frases separadas, elas vão ficar com um sentido meio capenga, entende? Por mais que a gente faça um esforço, principalmente em todos estejam bem. Se eu falar só assim, todos estejam bem, não falta alguma coisinha? Apesar de que é bem menos do que eu espero que, mas alguma coisa falta ali. Essa relação de dependência é que é importante para a gente entender. O importante não é a gente saber que chama oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, ou sei lá o que outro nome ela tenha. O mais importante de tudo é a gente perceber que se a gente não fizer ali uma junção,
Se a gente não observar isso, na hora de a gente escrever ou da gente falar, não vai fazer sentido, tá? É isso que é o mais importante, ok? Mas, então, primeira coisa é a gente, né, saber separar, aliás, as orações, né, localizando os verbos, a gente separou as orações. Então, vamos ver, os vizinhos estão participando hoje, gente, eles também querem aprender gramática, bora lá, deixa os vizinhos participarem, né? Então, o nosso segundo passo, depois que a gente separou, né, as orações, fazer um parênteses rapidinho aqui. Eu vou trazendo os passos para vocês e vou trazendo a classificação das orações, porque como eu falei anteriormente, o mais importante não é a gente memorizar esse nome, e sim a gente entender como isso acontece, tá? São 6 orações, então nós vamos trazer, a partir de agora, 6 dicas de como encontrar e classificar essas orações, tá bom? Então, olha só, primeiro nós vamos achar os verbos e separar as orações, beleza? Depois que a gente achou o verbo e separou as orações, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa oração aqui, bora lá então, vamos fazer o passo a passo, separar os verbos. Primeira oração foi, segunda oração ganhou, então eu tenho a oração principal aqui e tenho uma oração subordinada aqui, já deu spoiler aqui, já contei que era subjetiva, mas lá em cima também já estava escrito que era subjetiva, então bora lá, né? Nessa frase que tá aqui, nessa oração aqui, ó, foi anunciado que. Se a gente parar a nossa frase aqui, percebem que falta alguma coisa? Até que Rebeca ganhou o concurso de redação, não, aqui não vai faltar, mas lá na principal falta alguma coisa, então o objetivo da existência dessa oração, Rebeca ganhou o concurso de redação, é completar o sentido de foi anunciado o quê? Se qualquer um de nós, em qualquer situação da nossa vida, falar assim, ó, foi anunciado o quê? Quem estiver perto da gente vai falar, uai, o que foi anunciado, né? Do que você está falando? Então, veja bem, separamos as orações, circulamos os verbos e tal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá na oração principal, que é o foi anunciado o quê, e vai falar o seguinte, quem é o sujeito desse negócio aí? Ah, não sei como é que acha sujeito. Bom, aqui no canal tem um videozinho falando sobre sujeito, se você quiser dar uma olhadinha lá. Mas se você não vai parar o vídeo agora para assistir lá, vamos rapidão aqui. Você acha o verbo, pergunta assim pro verbo. O verbo quem? Então, ó, foi anunciado o quê? Quem foi anunciado? Se vocês acharem a resposta, depois vocês põem nos comentários e me contam, porque eu não achei. Não achei porque não tem. Não tem. Né? É diferente de Rebeca ganhou o concurso. Quem ganhou? A Rebeca ganhou, tá vendo que é mais tranquilo? Agora foi anunciado que não tem sujeito. Se nessa oração principal a gente não tem sujeito, acabou, já acertei. Pufo, já tá no papo, né? A oração inteira, a frase inteira, Rebeca ganhou o concurso, ela tem a função de sujeito da oração principal, né? Esse é o objetivo da existência dessa oração aí, tá? Ele funciona assim. Então, recapitulando. Separa os verbos, separa as orações, vai na oração principal e verifica se tem sujeito. Se não tem sujeito, com toda a certeza do mundo, a sua próxima oração, a sua oração subordinada, ela vai ter a função de sujeito. Por isso ela vai chamar de subjetiva, ok? Então, bora lá para a terceira dica, que a terceira dica ela vai falar do segundo tipo de oração substantiva que a gente tem, que são as orações apositivas. Fazer um parênteses rapidinho aqui. Aposto aquelas palavras dentro da nossa língua que a gente usa demais da conta, que a gente não sabia que tem esse nome, tá? Que serve pra gente explicar alguma coisa que a gente tá falando. Tipo assim, alguém chegando pra você e fala assim, você vai à festa? Aí a pessoa fala assim, que festa? A festa da Aninha. Festa da Aninha é o aposto de festa, porque eu tô explicando que festa que é. Porque naquele mês ali tem um monte de festa, então eu tô falando especificamente da festa da Aninha, né? Ou a festa junina da escola. Porque tem a festa junina da família, da associação de bairro, da escola, de não sei mais onde, da igreja, e etc e tal, ok? Então, quando a gente usa algumas palavras para explicar, né, no interior que isso é muito comum, né? Tem até um comediante que ele fala que em Minas Gerais você nunca é, por exemplo, a Edneia. Você é a Edneia, meu pai, por exemplo, chama Joaquim, do Joaquim e da Jacinta, né, que minha avó chamava Jacinta. Então, do Joaquim e da Jacinta, eu aposto que se refere a mim. Quem sou eu? Né? Lá na minha cidade, eu sou a Edneia do Joaquim e da Jacinta. Né? Enfim, ou se o seu pai é um comerciante, ou sua mãe é uma comerciante, ou a professora, né? Então você é a Aninha da professora Cida.
né? Então, da professora Cida tá explicando que aninha que você é, porque tem um monte de aninha por aí, tá? Então, isso aqui é aposto. Então, vamos lá, seguir os passos. Primeiro passo qual que é mesmo? Ah, esqueceu, né? Ah, cabecinha. Separar os verbos. Separei os verbos. Então, aqui, pedir um favor a eles, eu tenho a oração principal. Não falem deste anúncio, é a nossa oração subordinada. Então, segundo passo, depois de localizar os verbos, verifica se tem sujeito aí na oração principal. Pedir um favor a eles. Quem pedir? Eu. Ah, mas o eu não está escrito ali, ou ele não está escrito explicitamente, mas ele está implícito lá na desinência, lá na terminação do pedir. Porque tu pedir, nós pedir, eles pedir? Não. Só eu pedir, mais ninguém. Então ali eu tenho um sujeito escondidinho ali, tá ali, ó. Escondidinho ali no perdi ali, tá lá. Ele tá perdido, ele tá achado lá no perdi, tá? Então eu tenho um sujeito, então não tem como. Então ela não é subjetiva. Ah, eu esqueci de marcar aqui para vocês aqui, mas enfim, era para ter circulado aí os 2 pontos. Apareceu os 2 pontos, gente? Oração apositiva, sofre não. Viu? Essa dica funciona. Então, eu tô falando especificamente de oração substantiva positiva, tá? Apareceu lá os 2 pontos, aí você, por desencargo de consciência, até verifica assim, né? Você está, de certa forma, explicando o que está falando na oração principal. Porque nesse caso aqui, não é aquele exemplo clássico já posto, quando a gente fala assim, né? A Aninha, filha da Cida, professora Cida, por exemplo, né? Aí está muito explícito. Aqui, quando fala assim, pedir um favor a eles, não falar mais do assunto ruim, eu estou explicando que favor que eu pedi. Alguns de nós podem dar uma bugada, principalmente na hora de prova. Na hora de prova a gente buga mesmo, não tem... isso não é um problema, né? Isso acontece mesmo com muitos de nós, se não for com todo mundo, né? Então, assim, por isso que essas dicas são valiosas, elas salvam a gente. Então, segunda dica aqui, se tem sujeito na oração principal, se tem 2 pontos, então nós temos uma positiva, acabou, não vamos sofrer com esse trem mais não. Vamos lá, a terceira dica para falar do terceiro tipo de oração que a gente tem substantiva, que é a predicativa. A predicativa ela vai falar, né, de uma característica, de um estado, de uma condição, né, lá aqui no caso não vai ser do sujeito e sim da oração principal, né? Porque o predicativo ele pode falar do sujeito, mas no caso dessas orações aqui, eles vão falar da oração principal. Então, o mesmo esquema aqui, vamos localizar os verbos, é o era e o ficasse, então minha preocupação era, eu tenho a oração principal, que eles ficassem bem aqui, é a minha oração subordinada, tá? Tem sujeito lá? Percebam que eu estou seguindo passo a passo? Achei o verbo, primeiro passo. Segundo passo, ver se tem sujeito. Quem era? Minha preocupação. Então, eu tenho sim, eu tenho um sujeito aqui, a preocupação, ok? Tem 2 pontos? Não tem, então ela não é positiva, ela tem sujeito, então ela não é subjetiva. Mas, olha só, eu tenho um era. O era é o verbo de ligação. Quem é o verbo de ligação? Aquele verbo que não indica a ação. Ele indica o estado, a condição ou a característica de alguém. Apareceu o verbo de ligação, gente, eu tenho uma oração predicativa. Aqui, por exemplo, é um desses casos que a gente nem sempre, pela análise, consegue entender, que a gramática chama de dizer que aqui eles fiquem bem é a condição da minha preocupação e tal. Então, não sofre não. Achou o verbo de ligação lá? Ah, professora, mas eu não sei o que é verbo de ligação. Pensa comigo, não é difícil. Verbo de ligação é aquele que não é ação. Ele indica estado, condição, característica. Né? Quando você fala assim, era rico, ficou pobre, anda triste, não tem ação nenhuma nisso aí. Eu tô falando de condição, de estado, de característica de alguém ou de alguma coisa, tá? Então aí a gente não tem ação, ok? Então, nossa terceira dica aí, a nossa terceira dica vai fazer a gente encontrar e classificar as orações predicativas. Vamos à nossa quarta dica para classificar, eu sei que é o número 5 ali, mas é a nossa quarta dica para classificar as orações, tá? Aí, beleza, eu separei, vamos lá, aqui, ó. Separei os verbos, né? Localizei a oração principal, localizei a oração substantiva, fui lá no verbo da oração principal, perguntei para ele assim, o verbo, quem quero? Eu quero, ó, eu escondidinho lá no quero lá, ó, né? Porque tu queres, nós quero, eles querem, não. Então ele tem sujeito, então não pode ser subjetiva.
Tem 2 pontos? Tem não. Então não é a positiva. O quero é verbo de ligação? Não. Querer é uma ação. E danou-se agora. Em que eu vou fazer? Lascou tudo agora. O que eu faço? Não se desespere, né? Quem poderá nos proteger agora? Não precisa ser o Chapolin Colorado. Nós mesmos vamos dar conta desse negócio aqui. Olha só como que não é tão complexo assim. Separa a sua leitura antes do que. Quero o quê? Aí eu falo assim, quero. Ô, gente, ó, eu quero. Quem tá perto de mim vai falar assim, o que, minha filha, que você quer? Não vai perguntar assim pra gente? Com certeza vai perguntar. Se aparecer o quê? Não sofra. Oração objetiva direta. Por quê? Porque você sempre sonhe, né? Que você sempre sonhe, tá completando o sentido do querer, né? Tá completando lá o verbo querer, que no caso o verbo querer ele é a oração inteira, né? Mas eu também poderia colocar assim: eu sempre quero que não, né? Eu quero muito que vocês sejam felizes, né? Ou que vocês sempre sonhem, quer dizer. Independente se a frase ela é mais longa, se ela é mais curta, olha só, o verbo querer, ele precisa de um complemento para fazer sentido, para a gente entender essa ação de uma forma mais completa. Então, se aparece na minha oração principal essa situação, então o que vai acontecer? A oração seguinte, ela vai ter a função de completar esse verbo, por isso ela vai ser chamada de objetiva direta, tá bom? Então, vamos à quinta dica, que ela vai falar da nossa quinta oração substantiva, que é a objetiva indireta. É o mesmo processo, quer ver? Nós vamos lá, separar os verbos, separamos os verbos. Precisam da primeira oração, façam da segunda oração. Oração principal, os médicos precisam muito de que todos façam sua parte. Quem precisam? Os médicos, então tem sujeito. Tem 2 pontos? Não tem 2 pontos. Tem um verbo de ligação? Não, precisar é uma ação, não é verbo de ligação. Ah, então beleza, então já sei, vou parar minha leitura aqui no precisam. Olha, os médicos precisam. De que eles precisam? Ah, meu Deus, não apareceu o que, apareceu de quê? Ok, se apareceu de que ao invés de o que, tá? E eu tenho um verbo, então pronto, eu tenho uma oração objetiva indireta, porque eu estou completando, né, o todos façam sua parte, está completando aí o sentido dessa outra oração, que esse verbo deixou essa lacuna aí, ok? Então, é o mesmo processo da análise sintática. Aqui no canal tem um vídeo sobre transitividade verbal. Se vocês quiserem reforçar esse conceito, dêem uma olhada lá, tá bom? E a nossa última oração aqui, ela é bem parecida com a anterior, mas ela tem uma pequena diferença. Então, vamos lá, fazer o processo. Separei os verbos, né? As mães sempre têm esperança de que os filhos realizem seus sonhos. Tem a oração principal, realizem da oração substantiva. Tem sujeito na oração principal? Vamos ver, vamos perguntar para o verbo. O verbo, quem sempre tem esperança? As mães têm sujeito sim. Então, ela não pode ser subjetiva. Né? Os filhos realizam seus sonhos, não pode ser subjetiva. Ok, bacana. Tem 2 pontos? Tem não. Ixi, danou-se. Tem o verbo, tem é verbo de ligação? Tem não. É uma espécie de ação, não tem. Ah, já sei, vou parar a leitura aqui, né, no antes de que, ó, as mães sempre têm esperança. Ó, as mães sempre têm esperança. Esperança de quê? Ah, apareceu a pergunta de quem, então ela é objetiva indireta. Não, por que ela não é? Porque, eu esqueci de grifar aqui para vocês, pessoal, mas a palavra que vem imediatamente antes ao de quê é esperança. Esperança não é verbo. Ah, mas como é que eu vou saber que não é verbo? Tenta conjugar. Eu esperança, tu esperanças, não tem jeito, tá vendo? Não tem como, tá? Ah, mas espero tem. Espero não é esperança. É diferente, tá bom? Não inventa moda, não. Como diz minha mãe, não caça chifre em cabeça de cavalo, nem cabelo em ovo, não, que esse negócio vai prestar, tá? Então, olha só. Se a palavra que está imediatamente antes, se ela for, né, um nome, aí nós vamos ter uma oração completiva nominal, ok? Então, é isso aí, pessoal. São essas dicasinhas aí, né, que a gente traz aí para vocês. Vamos deixar aí uma frasinha dos racionais aí para a gente pensar um pouquinho. Eu vejo vocês na próxima. Lembrando que o vídeo de hoje foi para trazer dicas de como classificar essas orações e não explicar o que é cada uma dessas orações, tá bom? Isso aí a gente encontra materiais a rodo aí. A gente quis trazer essas dicas que ajudam na resolução de exercícios, tá? Um abraço para vocês. Tudo vai, tudo é fase, meu irmão, minha irmã, né? Aproveite a sua fase, seja a sua melhor fase, tá? Eu vejo vocês na próxima. Um abraço e até lá!